Você está cercado de pessoas que sorriem para você. Colegas de trabalho que cumprimentam calorosamente. Conhecidos que demonstram interesse em sua vida. Pessoas que dizem, precisamos nos ver mais e conta comigo sempre. E você interpreta sorrisos como amizade, cordialidade como conexão genuína, palavras gentis como intenções puras. E então, você precisa de algo real, ajuda verdadeira, apoio em momento difícil, e pessoas que sorriam desaparecem. Interesse demonstrado revela-se superficial, promessas evaporam. E você fica confuso. Mas eles pareciam tão amigáveis, o que aconteceu? E a verdade brutal que Carl Gustav Jung descobriu estudando psique humana por décadas é esta. A maioria dos sorrisos não vem de lugar genuíno, vem de máscara social, e máscara serve para navegar mundo socialmente, não para criar conexões reais. E você confunde máscara com face verdadeira, performance com autenticidade, e confusão te deixa vulnerável a decepções repetidas, porque você espera substância onde há apenas aparência. Jung chamava isso de persona, máscara que todos usam em público, e persona não é mentira consciente, é a adaptação psicológica necessária para viver em sociedade. Mas persona esconde algo mais profundo e sombrio. E enquanto você não entende diferença entre persona e selfie verdadeiro, você será enganado por sorrisos vazios, e chamará isso de amizade, e sofrerá quando descobrir que não era. Se você quer entender o que Jung revela sobre sombra social, por que sorrisos frequentemente escondem hostilidade ou indiferença, e como identificar diferença entre cordialidade performática e conexão genuína, inscreve-se no canal agora, porque o que vem a seguir vai te ensinar a ver através de máscaras sociais que enganam maioria. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos começar pelo fenômeno doloroso que você experimenta, mas não compreende. Você chega em ambiente de trabalho e colegas te cumprimentam com sorrisos. Bom dia, como foi seu fim de semana? E conversas parecem calorosas, interesse parece genuíno, e você responde com entusiasmo. Compartilha detalhes de vida, e eles escutam, sorriem, fazem perguntas. E você sai dessas interações pensando, que pessoas legais, estou fazendo amigos aqui. E semanas passam, e cordialidade continua, e você se sente parte do grupo. E então acontece algo que revela a natureza real dessas interações. Você passa por dificuldade pessoal, e menciona casualmente para colegas que sempre pareceram interessados em sua vida. E reação é fria. Ah, que pena, vai melhorar. E assunto muda imediatamente, e você percebe. Interesse deles era superficial, performático, e momento em que você precisou de algo além de conversa rasa, interesse evaporou. Ou você organiza evento social. Convida pessoas que sempre foram cordiais com você, que sempre disseram precisamos nos ver fora do trabalho, e convites são aceitos com entusiasmo. Claro, vou adorar. E quando o dia chega, maioria cancela. Desculpas vagas. Surgiu algo, e você percebe. Entusiasmo era performance, não era intenção real. Eles diziam sim porque é socialmente esperado, não porque queriam genuinamente ir. E você está sozinho em evento que deveria ter pessoas que adorariam estar lá. Ou você tem conhecido que sempre te trata bem pessoalmente. Sorrisos, cumprimentos, interesse aparente. E você descobre por terceiros que essa mesma pessoa fala mal de você quando você não está presente. Critica, fofoca, distorce coisas que você disse, e quando você confronta sutilmente, ela nega com um sorriso sincero. Quem disse isso? Eu nunca faria isso. Você sabe que te respeito muito. E você fica confuso, porque sorriso parece genuíno, mas evidência contradiz, e você não sabe em que acreditar. Ou você compartilha a conquista com um grupo social, e todos sorriem, parabenizam. Que incrível, você merece. E palavras são calorosas, mas expressões faciais têm microsegundos de algo diferente. Tensão ao redor dos olhos, sorriso que não alcança olhos completamente. E você sente algo estranho, mas não consegue identificar.
E dias depois você percebe. Grupo está distante, menos convidativo, e você conecta pontos. Parabenizações eram máscara. Por baixo havia inveja ou desconforto com seu sucesso. Mas máscaras sociais exigiam demonstração de apoio. Então demonstraram. Mas sentimento real era oposto. Ou você está em rede social e post recebe vários comentários positivos. Corações. Arrasou. Que lindo. E você se sente validado, apoiado. E então você posta algo vulnerável, pedido de ajuda ou compartilhamento de dificuldade. E comentários desaparecem ou são vagos. Força aí. E você percebe, engajamento anterior era superficial. Pessoas curtem sucesso performático, não vulnerabilidade real. E momento em que você precisou de conexão genuína ao invés de validação rasa, pessoas que comentavam entusiasmadas desapareceram. E padrão se repete em contextos diferentes. Vizinho que sempre acena e sorri, mas nunca tem tempo para a conversa real. Parente que demonstra afeto em reuniões familiares, mas nunca te contata individualmente. Amigo de longa data que sempre diz que se importa, mas nunca está disponível quando você precisa. E cada interação reforça a confusão, porque a aparência é de conexão, mas realidade é de vazio performático. E você começa a questionar julgamento próprio. Eu que estou interpretando errado, eu que estou sendo exigente demais, talvez eu não entenda como amizades modernas funcionam. E você ajusta expectativas para baixo. Amizade não precisa ser profunda, cordialidade já é bom. E você se contenta com migalhas de conexão, e chama isso de relacionamentos, e vive em solidão cercado de sorrisos. E o que é mais doloroso não é descobrir que pessoas são falsas, é descobrir que você passou meses ou anos acreditando que conexões eram reais, investindo emocionalmente em relações que outras pessoas viam como apenas performances sociais obrigatórias. E você se sente tolo, ingênuo, e fecha-se. Porque confiar novamente significa arriscar sentir mesma dor de descobrir que sorrisos eram vazios. E Carl Jung, mergulhando nas profundezas da psique humana, chegou a conclusões que destroem ilusões românticas sobre autenticidade social. Ele desenvolveu o conceito de persona, máscara que pessoa usa em público. E persona não é você real, é você performático, versão de você adaptada para a aceitação social. E todos têm persona, incluindo você. E persona é necessária. Porque selfie verdadeiro contém aspectos que sociedade não aceita. Raiva, inveja, egoísmo, julgamento. E se você expressasse tudo isso diretamente, você seria rejeitado socialmente. Então, você desenvolve persona, versão agradável e socialmente aceitável. E persona sorri mesmo quando o selfie verdadeiro está indiferente ou hostil. E aqui está o desmascaramento que Jung oferece. Quando pessoa sorri para você, você não sabe se sorriso vem de persona ou de selfie verdadeiro. Maioria dos sorrisos vem de persona, porque persona é o que opera em interações sociais públicas, e selfie verdadeiro só emerge em privacidade e segurança. E você trata sorriso de persona como se fosse manifestação de selfie verdadeiro. E confusão te engana. E Jung ia mais fundo. Ele identificava sombra, aspectos de selfie que pessoa rejeita e reprime. E sombra não desaparece, é projetada, e frequentemente é projetada em você. Pessoa te trata bem superficialmente, mas sombra dela contém hostilidade ou inveja. E sombra opera através de comportamentos sutis, sorriso que não alcança olhos, parabenização com tom levemente falso, ajuda oferecida mas nunca concretizada, e comportamentos sutis revelam sombra operando por baixo de persona. E Jung desmascarava a crença comum. Pessoa boa é sempre gentil. Não é verdade. Pessoa pode ser genuinamente boa e ainda ter sombra. E sombra contém aspectos sombrios, e aspectos sombrios emergem em momentos de estresse ou quando o interesse próprio é ameaçado. E pessoa que é gentil 90% do tempo pode ser cruel nos 10% críticos.
E crueldade nos 10% críticos revela algo mais verdadeiro que gentileza nos 90% rotineiros. Porque rotina permite performance. Crise revela a verdade. E Jung observava que a maioria das pessoas não tem consciência de própria sombra. Elas genuinamente acreditam que são tão boas quanto persona que projetam. E quando sombra emerge, elas não reconhecem, racionalizando o comportamento sombrio como justificado por circunstâncias. Não quis ser rude, mas você entende, eu estava estressado. E racionalização permite manter autoimagem de pessoa boa enquanto o comportamento revela sombra. E aqui está desmascaramento brutal. Você não pode confiar em persona de alguém para prever comportamento sob pressão, porque persona é máscara. E máscara cai quando o custo de manter é alto. Pessoa que sorri e demonstra interesse quando tudo está bem pode revelar indiferença total quando você precisa de ajuda real. Porque ajuda real custa energia. E persona opera enquanto o custo é baixo. Quando o custo sobe, persona é sacrificada. E self verdadeiro emerge. E self verdadeiro pode ser muito diferente de persona que você conhecia. E Jung desmascarava a expectativa moderna de autenticidade. Sociedade prega, seja você mesmo. Mas quando pessoas tentam ser elas mesmas, sociedade pune, porque self verdadeiro contém aspectos inaceitáveis. Então pessoa aprende rápido. Ser você mesmo é código para seja a versão editada e aceitável de você mesmo. E versão editada é persona. E persona é mentira socialmente necessária. E você participa dessa mentira coletiva, performando e esperando performance de outros. E chamando isso de autenticidade. E Jung oferecia caminho difícil, integrar sombra, reconhecer aspectos sombrios próprios. E quando você reconhece, você para de projetá-los e para de se iludir sobre sombra alheia. Você vê sombra em outros porque reconhece em si mesmo. E reconhecimento te protege de confundir persona com verdade. E proteção vem de sabedoria, não de cinismo. E aqui está porque sorrisos frequentemente não significam amizade. E entender mecânica psicológica te permite navegar interações sociais com realismo. Primeira mecânica: desenvolvimento de persona na infância. Criança nasce autêntica, expressando tudo o que sente sem filtro, e sociedade punindo expressões inaceitáveis. Criança chora muito? Pare de ser dramático. Criança demonstra raiva? Isso é feio. Criança é egoísta? Compartilhe ou será punido. E criança aprende. Self verdadeiro leva à rejeição. Então criança desenvolve persona, versão que recebe aprovação. E persona se fortalece com anos. E adulto vive primariamente através de persona. Self verdadeiro é reprimido. E repressão cria sombra. Segunda mecânica: função social de persona. Persona permite navegação de sociedade complexa. Sem persona, toda interação seria vulnerável e autêntica. E vulnerabilidade constante é insustentável. Esgota emocionalmente. Então, persona protege. Permite interações superficiais sem custo emocional alto. Como vai? Bem, e você? Bem também. Interação completa sem vulnerabilidade real. E isso é funcional para a maioria dos encontros. Problema surge quando você confunde interação funcional com conexão genuína. Terceira mecânica: custo de autenticidade. Ser genuíno custa energia emocional, requer vulnerabilidade, risco de rejeição. E a maioria das pessoas não quer pagar custo em maioria das interações. Então, opera através de persona. E persona sorri, porque sorriso é moeda social. Facilita interações, reduz conflito. Mas sorriso não indica sentimento real, indica apenas competência social. Quarta mecânica: projeção de sombra. Pessoa reprime aspectos inaceitáveis em sombra, e sombra busca expressão, e é projetada em outros. Pessoa que reprime inveja própria vê inveja em você. Pessoa que reprime hostilidade própria interpreta ações suas como hostis. E projeção
cria distorção. Pessoa te vê não como você é, mas como sombra dela sugere que você é. E você interage com alguém que está vendo projeção, não você real. E Jung entendia que reconhecer quando pessoas operam através de persona versus self verdadeiro te protege de manipulação emocional sutil. Por isso, documentei 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado. O link está na descrição. Quinta mecânica: diferença entre simpatia e empatia. Simpatia é resposta automática de persona. Que pena que isso aconteceu com você. E simpatia não exige sentir o que outro sente, apenas exige dizer palavras apropriadas. E palavras são baratas, mas empatia é conexão emocional real, sentir dor alheia. E empatia é cara, esgota. Então, maioria oferece simpatia performática, e você confunde com empatia genuína. E espera apoio que nunca vem, porque simpatia não gera ação, apenas gera palavras. Sexta mecânica: hierarquia de relacionamentos inconsciente. Cada pessoa tem círculo interno pequeno onde a autenticidade é possível, e círculos externos onde persona opera. E você pode estar em círculo externo de alguém enquanto pensa que está em círculo interno. Pessoa te trata com cordialidade que você interpreta como proximidade. Mas cordialidade é tratamento padrão dela para círculo externo. E você nunca foi convidado para círculo interno, mas não sabia porque círculo interno é invisível de fora. E essas 6 mecânicas explicam por que você é cercado de sorrisos, mas sente solidão. Porque sorrisos vêm de persona. E persona não cria conexão, apenas cria lubrificação social. E lubrificação facilita interações, mas não preenche vazio emocional. E vazio permanece porque conexões são superficiais, e superficialidade é norma, profundidade é exceção rara. E agora você precisa identificar quando está interagindo com persona versus self verdadeiro. Porque a identificação te protege de expectativas irrealistas. Aqui estão testes mentais junguianos para diagnosticar autenticidade de interações. Teste 1. O teste do custo emocional. Próxima vez que pessoa demonstrar interesse em vida sua, observe. Demonstração requer esforço real dela? Ela fez pergunta que exige escuta ativa? Ou fez pergunta genérica que permite resposta automática? Como vai? É persona. Como você está lidando com situação X que você mencionou? É potencialmente genuíno. Porque segunda exige memória e esforço. Primeira é automática. Teste 2. O teste da consistência temporal. Pessoa age igual quando ninguém está observando versus quando há audiência. Se comportamento muda dramaticamente, baseado em presença de outros, é persona performática. Mas se comportamento é consistente privada e publicamente, pode ser self mais verdadeiro. E observe, maioria aumenta cordialidade em público e diminui em privado, e diferença revela gap entre persona e self. Teste 3. O teste da reação sob pressão. Quando pessoa está estressada ou desafiada, como trata você? Pessoa genuinamente conectada mantém consideração mesmo sob pressão. Mas persona colapsa sob pressão. E self verdadeiro emerge. E self pode ser crítico, indiferente ou hostil. E emergência sob pressão revela a verdade que cordialidade cotidiana esconde. Teste 4. O teste de reciprocidade real. Pessoa oferece ajuda quando você precisa ou apenas quando ajuda é conveniente para ela? Me avisa se precisar de algo. É persona. Mas quando você avisa, pessoa está ocupada. Versus pessoa que percebe necessidade sem você pedir e age proativamente. Segunda é rara. E raridade indica autenticidade. Teste 5. O teste do sorriso nos olhos. Quando pessoa sorri, observe olhos. Sorriso genuíno ativa músculos ao redor dos olhos. Cria rugas pequenas. Sorriso de persona é apenas boca. Olhos permanecem neutros ou frios. E diferença é sutil, mas perceptível. E olhos revelam verdade que boca esconde.
Teste 6. O teste da vulnerabilidade compartilhada. Quando você compartilha algo vulnerável, pessoa retribui com vulnerabilidade própria ou muda assunto rapidamente. Vulnerabilidade compartilhada indica possível conexão genuína, mas evitação de vulnerabilidade indica persona mantendo distância segura. Teste 7. O teste do tempo sozinhos. Pessoa busca tempo individual com você ou apenas interage em contextos de grupo. Tempo individual requer energia e intenção. Grupo permite. Persona performar para múltiplas pessoas, simultaneamente com menos esforço. E preferência revela se você é conexão genuína ou apenas mais uma pessoa no círculo social performático dela. E esses 7 testes revelam verdade desconfortável. Maioria das pessoas que sorriem para você opera através de persona. Não porque são más, mas porque persona é modo padrão de operação social. E selfie verdadeiro só emerge com raros. E se você não é raro para elas, você não acessa selfie verdadeiro. Apenas persona. E persona é funcional, mas vazia. E conhecimento sem aplicação te deixa sabendo, mas sofrendo. Então aqui estão estratégias junguianas, práticas, para navegar mundo de personas sem cinismo destrutivo. Estratégia 1. Reconheça e aceite sua própria persona. Você também usa máscara social, e isso é normal e necessário. Não se culpe por não ser autêntico 100% do tempo. Autenticidade total é impossível em sociedade. Então desenvolva persona funcional. Mas mantenha consciência de diferença entre persona e selfie verdadeiro. E consciência te permite escolher quando operar através de qual. Estratégia 2. Crie níveis de intimidade, explícitos mentalmente. Categorize pessoas. Nível 1. Conhecidos. Persona para persona. Nível 2. Amigos sociais. Persona com momentos ocasionais de autenticidade. Nível 3. Amigos próximos. Autenticidade frequente. Nível 4. Círculo interno. Vulnerabilidade total permitida. E maioria das pessoas está em níveis 1, 2. E isso é aceitável. Problema surge quando você trata a pessoa de nível 1 com expectativas de nível 4. Estratégia 3. Não confunda cordialidade com conexão. Quando alguém sorri e demonstra interesse superficial, aprecie como lubrificação social. Não interprete como amizade nascente. E aprecie sem expectativa. Que legal, pessoa cordial. E segue, sem criar narrativa romântica de conexão profunda futura. Estratégia 4. Teste conexões gradualmente. Não invista emocionalmente rápido. Teste com vulnerabilidade pequena. Observe resposta. Se resposta é genuína, aumente vulnerabilidade gradualmente. Se resposta é persona vazia, mantenha a interação em nível superficial. E gradualismo protege de investir emocionalmente em alguém que não está investindo reciprocamente. Estratégia 5. Desenvolva indicadores de autenticidade pessoais. Baseado em testes mentais, crie lista de comportamentos que indicam autenticidade para você. E monitore esses indicadores. E quando pessoa demonstra vários, considere aproximação maior. Mas quando pessoa demonstra 0, mantenha distância emocional. E distância não é frieza, é proteção apropriada. Estratégia 6. Pratique integração de sombra própria. Reconheça aspectos sombrios seus, inveja, hostilidade, egoísmo, e não os reprima totalmente, não os expresse destrutivamente, mas reconheça. E reconhecimento reduz projeção. E quando você para de projetar sombra, você vê outros mais claramente. E clareza te protege de ilusões. Estratégia 7. Cultive círculo interno pequeno intencionalmente. Não tente ter muitos amigos próximos. Foque em 2, 5 pessoas onde autenticidade é possível. E invista profundamente nesses. E aceite que restantes são conexões superficiais funcionais. E aceitação elimina expectativas que causam decepção. E estratégias não te tornam cínico. Te tornam realista. Você continua cordial.
continua sorrindo. Continua participando de lubrificação social. Mas você entende a natureza de interações, e entendimento te protege de confundir performance com profundidade. E quando você implementa testes e estratégias junguianas, algo profundo muda em como você experiencia mundo social. E mudança não te torna isolado, te torna sábio. Você está em evento social, e pessoas sorriem, fazem perguntas, demonstram interesse, e antes você se empolgaria. Estou fazendo amigos, mas agora você vê claramente. Personas interagindo com personas, e você participa. Cordial, agradável, mas sem ilusões. E sem ilusões vem paz, porque você não está esperando que interação superficial se transforme em conexão profunda. E colega demonstra preocupação com problema seu, e antes você interpretaria como cuidado genuíno. Mas agora você observa olhos, vê persona operando e agradece cordialmente, mas não compartilha vulnerabilidade real, porque vulnerabilidade real requer reciprocidade genuína, e você não vê evidência disso. E proteção não é cinismo, é sabedoria. E você tem amigo real, e diferença é óbvia agora. Com amigo real, persona cai. Conversas têm profundidade. Vulnerabilidade é recíproca. Tempo é investido mesmo quando inconveniente. E você aprecia a raridade, porque vê quanto raro é. E raridade intensifica gratidão. E você para de se sentir confuso quando pessoas cordiais não viram amigos. Porque você entendeu. Cordialidade não é promessa de amizade. É apenas manutenção de harmonia social. E manutenção é valiosa. Mas não é conexão. E diferença é clara agora. E clareza elimina decepção. E você se torna a pessoa que outros não entendem. Como você não se afeta quando pessoas são falsas, e você corrige. Pessoas não são falsas, são humanas, e humanos usam personas, e personas são ferramentas sociais, não fraudes morais. E entendimento te liberta de julgamento que cria amargura. Nem todo sorriso é amizade, e Jung te ensinou a ver diferença. Sorriso pode ser persona, máscara social necessária, ou pode ser self verdadeiro se expressando. E diferença está em contexto, consistência e custo emocional de interação. Você aprendeu o fenômeno. Solidão cercado de sorrisos vazios. O desmascaramento. Sorrisos vêm de persona, não de self verdadeiro. A explicação? Mecânicas psicológicas que criam gap entre aparência e realidade. Os testes. Como identificar persona versus autenticidade. As estratégias. Como navegar mundo social sem cinismo destrutivo. E maturidade. Como viver com clareza sobre natureza de interações. E agora você tem escolha. Continuar confundindo cordialidade com conexão e sofrer decepções repetidas. Ou implementar sabedoria junguiana e viver com expectativas realistas alinhadas com natureza humana. E alinhamento elimina a maioria do sofrimento social. Porque sofrimento vem de expectativas irrealistas, não de realidade. Se este vídeo te mostrou que persona não é fraude, mas ferramenta social, e que entender isso te protege, deixa seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar psicologia profunda de Jung para mais pessoas confundindo máscaras com faces verdadeiras. E se ainda não está inscrito, inscreve-se agora e ativa o sininho. Porque aqui exploramos Jung sem filtro, dinâmicas psicológicas que operam invisíveis e sabedoria que te permite ver através de ilusões sociais. E lembre-se, nem todo sorriso é amizade. Jung explica a sombra social. E quando você entende sombra, você para de ser enganado por personas e passa a valorizar raras conexões onde self verdadeiro emerge. E raridade dessas conexões não te entristece, te faz agradecer profundamente quando encontra.